Aí, continuando, a gente faz a troca dos valores. J igual 5.000 vezes. A taxa, está falando aqui no exercício que ela aplicou? 3% ao mês. Então, taxa 3% é 0,03 durante 3 meses. Está escrito essas informações no problema. Fazendo aqui a multiplicação, a gente vai encontrar juro igual R$ 450. Então, qual que é o montante dela no final? Então, o montante é o capital mais os juros, que dá R$ 5.450. Isso após 3 meses. Agora, o que ela fez com o restante do dinheiro? Ela aplicou a juros compostos. Então, nós vamos aplicar aqui na fórmula montante é igual a capital que multiplica I 1 mais I elevado a T. Então, qual que é o montante que ela vai conseguir aqui? Se ela tirou R$ 5.000 de 50.000, quanto que ela vai aplicar no outro lá? R$ 45.000. Isso vezes 1 mais. Qual que foi a taxa que ela vai ter aqui nos juros compostos? 2,5% ao mês. O que é 2,5%? É 2,5 dividido por 100. Então, 2 dá 0,025. Opa. 0,025. Isso elevado a 3. Por que 3? Porque ela também deixou por 3 meses. Agora, a gente vai calcular aqui o montante. Faz a conta aqui. 1 mais 0,025 elevado a 3 e o resultado vai multiplicar por 45.000. Então, já faz aí na calculadora, vai dar 1,0768. 0768 vai dar um montão de casas, mas a gente pode usar só até a quarta, já dá para fazer o cálculo. E o valor aproximado dessa multiplicação vai ser R$ 48.460,08. Então, ao término das aplicações, quanto que ela vai ter? Então, ao término das aplicações, Mônica terá, então ela terá, faz a soma de 48.468 mais 5.450. Então, qual que é o montante que ela tem? R$ 53.910,08. Questão número 4. Leia um trecho de notícia observando as taxas de juros e as modalidades destacadas e depois responda as questões. Empréstimo com juro de 1,5% é possível, mas tem de dar a casa como garantia. O crédito com garantia de imóvel é um tipo de empréstimo disponível em todos os grandes bancos com juros bem baixos, prazos longos, mas ainda pouco conhecido no Brasil. Enquanto a taxa de juros do empréstimo pessoal nos bancos está em 4% ao mês, o juro do crédito com garantia de imóvel gira em torno de 1,5% ao mês. Apenas o financiamento destinado à compra de imóveis possui taxa menor, na casa de 0,9%. O prazo de pagamento pode chegar a 20 anos, contra uma média de 2 anos do empréstimo pessoal. Então, a pessoa vai emprestar um dinheiro, um valor alto no banco, e aí ela tem um imóvel no nome dela, ela deixa esse imóvel como garantia, caso ela não pague as prestações, quem vai pagar é o imóvel que ela possui. Quando a pessoa não tem nada para deixar em garantia, o banco cobra até 4% ao mês, ou até mais. E quando ela deixa o imóvel em garantia, a taxa é de 1,5% ao mês, mas sempre juro composto. Quando a pessoa financia uma casa, ela consegue, às vezes, uma taxa de até 0,9%
no financiamento, porque ele tem 20 anos de duração, no final ela vai estar pagando 2 casas do mesmo jeito, por ser juro composto. Essa informação é de 18 de julho de 2018, então já mudou algumas regras aí, ainda mais que agora a taxa o governo lançou lá, a taxa Selic caiu para 2,25%, é a menor taxa da história. Tá? Antigamente, a taxa de juros no Brasil era bem alta, já chegou até 8%. Então, a gente está tendo juros quase zero e eles vão baixar mais um pouquinho. Agora, facilita para as pessoas emprestarem dinheiro e fazer compras. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque essa taxa ela varia, ela pode voltar a subir. Aí, na perguntinha da letra A, se uma pessoa realizou um empréstimo pessoal sem garantia de imóvel no valor de R$ 5.000 para pagar em 2 anos, qual será o total pago ao fim desse período se não houver atraso nos pagamentos? Então, se a pessoa vai emprestar dinheiro, a gente vai calcular juro composto. Então, é juro sobre juro. Então, vai usar a formulazinha 1 mais I elevado a T. Qual que é o montante final que ela vai ter que pagar para o banco? Então, capital é os 5.000 que ela vai emprestar. A taxa, está falando ali que é de 4%, porque é empréstimo pessoal. Lá no texto falou. Então, 4% é 0,04. E o tempo que ela vai deixar é 2 anos. 2 anos, aqui no tempo, a gente vai calcular ao mês. Então, 2 anos são 24 meses. Então, o montante vai ser os 5.000, que vai multiplicar 1,04 elevado a 24. O importante aqui é usar a calculadora científica para fazer essa potenciação, tá? Porque é um expoente grande e para fazer na calculadora comum você vai ter que ficar apertando o sinal de igual 24 vezes. Então aqui a gente vai ter um resultado de 2,56330416. Faz a multiplicação, você vai ter 12.816,52. Então, olha para vocês verem, ao final desse tempo, ela vai pagar pelo empréstimo dela R$ 12.816. Ela emprestou 5, quase triplicou. Por quê? Juros sobre juros, é ao mês, tá? 2 anos são 24 meses, então, olha a quantidade que ela vai ter que pagar de juros. Na letra B, qual é o valor de cada parcela desse empréstimo, considerando-se que elas são todas iguais? Que jeito que o banco vai calcular para a pessoa? 12.816,52 dividido por 24. Ela vai pagar em 2 anos. Então, por mês, ela vai pagar R$ 534,02. Então, cada parcela terá o valor de R$ 534,02. Questão número 3. Agora é a sua vez. Utilizando as taxas de juros apresentadas no texto, elabore uma situação-problema que envolva o conceito de juros compostos. Em seguida, troque com um colega para que cada um resolva. Mas aqui nós não vamos trocar, você vai apenas formular um problema referente à taxa de juros do texto, que é de 1,5% ou 4% ou de 0,9%. Então, pode ser qualquer problema que você tenha aí no seu LDI, você cria outro em cima. Por exemplo, você vai pôr aqui que você precisou de um empréstimo pessoal e deu sua casa como garantia no valor de R$ 60.000, o seu empréstimo. E a taxa do banco, como é casa em garantia, é 1,5% ao mês. Então, você vai pagar esse empréstimo em 6 anos. Quanto que você vai pagar ao final do período se não houver atrasos no pagamento? Põe um probleminha referente a esse tipo de situação vivida aí pelas pessoas no dia a dia quando necessitam de empréstimo bancário. Cria-se um problema em cima disso. Depois vocês vão escrever, pode ser no caderno, tira foto e manda para mim, para eu poder ver se vocês entenderam direitinho. Agora, o que aprendi, que é o finalzinho aí do nosso
capítulo sobre matemática financeira. Um comerciante comprou 80 carrinhos em uma fábrica ao custo de R$ 4 cada um. Vendeu a metade com lucro de 30%, a quarta parte com lucro de 20% e o restante por R$ 5 cada. Qual foi o lucro total do comerciante? Esse lucro corresponde a que percentual do preço de custo? Então, 80 carrinhos, metade, ele vendeu com lucro de 30%. Qual que é a metade de 80? 40. Então, o que eu vou escrever aqui? 40 carrinhos com lucro de 30%. Outra informação, qual foi o lucro total do comerciante, né? Então, primeira coisa, eu vou fazer o valor da porcentagem lá, o lucro é 30%. O que é 30%? 30 sobre 100. Então, 40 carrinhos, é aqui, 40 carrinhos vezes 30% é 30 dividido por 100, que dá 0,3. Só que 30% é o lucro. Então, eu vou ter o preço do carrinho, que é o 100%, mais o lucro. Então, eu vou considerar 130%. E quanto que custava cada carrinho? R$ 4. Então, aqui, olha, para vocês entenderem. 40 carrinhos a um lucro de 30% sobre o preço de custo. Então, 30% é o valor do lucro, porém, é 30% em cima de quanto ele custava. Então, o preço dele é 100%, mais o lucro de 30%, então 130% de R$ 4, que é o valor que custou cada um. Então, aqui você vai fazer 40 vezes 130 vezes 4, e o resultado você vai dividir por 100. Então, fazendo essa continha aí, use a calculadora, pode usar, você vai obter R$ 208. Qual que é a outra informação que o exercício traz? Ele vendeu quarta parte. Qual que é a quarta parte de 80? É 80 dividido por 4. Então, ele vendeu 20 carrinhos a um lucro de 20%. Então, se ele teve lucro, ele teve o preço de custo mais o lucro, então, que é 120% em cima de R$ 4, que foi o preço de cada carrinho. Qual que foi o lucro que ele obteve aqui? Então, R$ 20 carrinhos vezes 120 vezes R$ 4, o resultado você divide por 100. Você vai obter o valor de R$ 96. Então, como que é agora a resposta que a gente vai colocar? Agora o restante, né? Ainda falou que ele vendeu o restante por R$ 5. Então, restante de quanto? Ó, ele teve 40, mais 20 dá 60. Então, sobrou 20, porque ele tinha um total de 80. Então, 20 carrinhos, ele fez por R$ 5. 20 vezes 5, R$ 100. Então, agora, o valor total recebido com a venda dos carrinhos foi o total recebido pela venda dos carrinhos foi de, soma tudo, 208 mais 96 mais 100, somando tudo, R$ 404. Ele arrecadou esse dinheiro. Como o carrinho foi comprado por R$ 4, então vamos pôr aqui, cada carrinho custou R$ 4. E ele comprou quantos? Então, ele comprou 80. 4 vezes 80. Você tem que tirar aqui quanto que ele gastou. 4 vezes 80, ele gastou 320. Então, o lucro dele foi R$ 404 menos o valor que ele gastou, que é 320. Então, o lucro dele foi de R$ 84. Então, lucro total
dele, R$ 84. Agora, outra perguntinha. Esse lucro corresponde a que percentual do preço de custo? Então, o lucro é R$ 84. O preço de custo é quanto? 320. Então, quanto que equivale R$ 84 em porcentagem referente aos 320? Então, como que a gente vai fazer? Nessa questão, eu vou fazer quanto que é R$ 84 em 320. 84 em 320, que foi o preço de custo, quantos por cento representa? Então, que parte que é 84 do 320? Para descobrir isso, eu faço 84 dividido por 320. Essa divisão vai dar 0,2625. Aí, como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 26,25%. Então, ele teve um lucro de 26,25% em relação ao preço de custo. Número 2. Na promoção realizada em uma loja, todos os produtos estavam com o mesmo desconto sobre o preço atual de cada um. Os funcionários que trabalham no caixa estavam calculando o preço final usando a seguinte regra: preço atual vezes 0,75% é igual ao preço final. Com isso, é possível concluir que o preço final em comparação com o preço atual é. Então, vamos lá. Vamos supor que o preço do produto é 100%, R$ 100. 100 vezes 0,75 vai dar R$ 75, que é o preço final. Então, se eu tive um desconto ali, eu estou pagando quanto pelo produto? R$ 75 de 100 vai sobrar 25. Então, quer dizer que o preço está 25% menor que o preço inicial. Então, eu estou tendo um desconto de 25%. Então, a letra B. A número 3, veja a seguir o boleto bancário que Jonas precisa pagar. Então, analisando aqui o boleto bancário, ele tem aqui, após o vencimento, cobrar uma multa de 10% mais juros moratórios de 1,2% ao mês. O que é juros moratórios? É o juro de mora, é a taxa percentual sobre o atraso do pagamento de um título. Se esqueceu um dia, se esqueceu 2 dias, você vai pagar juros. Então, por isso que a gente tem que pagar as contas sempre na data certa, para não ter aborrecimento de pagar juros. Então, o que está perguntando? Sabendo-se que Jonas atrasou o pagamento em 8 dias, qual foi o valor cobrado nesse boleto? Considere o mês com 30 dias. Então, a multa que a gente leu lá é de 10% sobre o valor do produto, do boleto, no caso. Então, R$ 152,80. Quanto que é 10% de 152? Você vai multiplicar 10 vezes 152,80 e o resultado você vai dividir por 100 e você vai encontrar R$ 15,28. Então, a multa, 15,20. E a taxa diária? Taxa diária de juros, essa que é perigosa, se deixar muito tempo, é 1,2% ao dia. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer 1,2%, o mês tem quantos dias? 30. Então, dividindo por 30, vai dar 0,04%. O que é 0,04%? É 0,04 dividido por 100, dá 0,0004. Isso aqui é o que eu vou usar para calcular por dia. Então, total de juros que ele vai pagar, ele vai fazer com juros simples. Capital vezes taxa vezes tempo. Então, juro é igual. Qual que é o capital que ele está usando aqui?
o valor do boleto, R$ 152,80. Qual que é a taxa? 0,1234 vezes tempo, 8 dias. Então, fazendo a multiplicação, use uma calculadora para facilitar os cálculos, vai dar 0,49 centavos. Então, como que eu vou responder aqui? O valor cobrado nesse boleto foi de R$ 152,80, que era o valor dele, mais R$ 15,28, que é os 10% da multa, mais por dia ele teve que pagar os 49 centavos, que ele ficou 8 dias devendo. Somando tudo, o valor final vai ser R$ 168,57. Quem paga em dia evita de gastar dinheiro à toa. Questão número 4. As taxas de juros simples são aquelas em que o valor dos juros por período é constante. Sempre vai ser o mesmo. No empréstimo a juros simples, o valor devido cresce de forma linear. Como essa forma de juros não é interessante para quem empresta, é comum que se usem os juros simples apenas em situações de cálculo de multas, por exemplo. Nas taxas de juros compostos, os juros de um período são incorporados ao valor devido. Assim, quando novos juros forem cobrados, eles serão cobrados também sobre os juros anteriores, gerando assim os chamados juros sobre juros. No empréstimo a juros compostos, o valor devido cresce de forma exponencial. Vocês têm ouvido muito falar em forma exponencial. É o caso dos coronavírus, que está crescendo de forma exponencial. Aumenta de forma desproporcional, né? É sempre um valor muito maior que o dia anterior, que a semana anterior, que o mês anterior. O gráfico ao lado ilustra a comparação entre as duas taxas de juros aplicadas ao ano a partir do capital igual a R$10.000. Então, duas formas de aplicação, juros simples e juro composto. R$10.000 a juros simples, no final de 20 anos, vai dar 20,30 alguma coisa. E os juros compostos, 20,67 alguma coisa. Então, aqui está falando do montante. Olha aqui para quanto que foi o valor aplicado de 10.000. Quase 70.000. E o juros simples, quase não, R$30.000. Aqui, R$67.275. Estava falando aqui em 20 anos. Quanto que foi? Qual é a taxa anual de juros simples usada na aplicação ilustrada no gráfico? Então, taxa de juros simples. A gente tem aqui o montante desse lado e aqui o ano. Eu quero saber, eu tenho também o capital. Eu quero saber a taxa, então eu estou procurando a letrinha I. Como que a gente vai escrever isso aqui? Então, eu vou usar a fórmula do montante igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Então, aqui, gente, eu tenho capital o montante eu já tenho ali, 30.000, porque tá falando de juros simples. Qual que foi o capital aplicado? 10.000 mais 10.000 vezes a taxa, vezes o tempo, que foram 20 anos. Aí a gente faz 30.000 menos 10.000, dá 20.000. E 10.000 vezes 20, 200.000, vezes o I da taxa. Aí divide os dois para encontrar a taxa. 20.000 dividido por 200.000 vai dar 0,1. Como é taxa, vezes 100, que vai dar 10%. Então, a pergunta é: qual é a taxa de juros simples usada na aplicação ilustrada no gráfico? Taxa igual a 10%.
E aqui no montante, por que que eu usei capital mais isso aqui? Porque eu tenho aqui o capital aplicado inicialmente e aqui o juro simples, que a gente vai procurar a taxa dentro da formulazinha do juro simples. E o montante é o valor produzido no final do período de 20 anos. A gente tem essa informação aqui dentro do gráfico. Ao final de 20 anos, eu tenho 30 mil reais para juros simples. E para juros compostos, eu tenho R$ 67.275.